Se você está na dúvida aí, boiadeiro, de qual é o melhor para iniciar, macho ou fêmea? Qual é o melhor para pequena propriedade? Recria engorda de bezerro ou recria engorda de bezerra? Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os pontos positivos e negativos de cada categoria e já vou dar minha opinião aqui agora. Para quem está iniciando, para quem é pequeno, na minha opinião, o melhor é trabalhar com recria e engorda de novilha de corte. Deixa eu te explicar o porquê e mostrar todos os pontos positivos e negativos de cada categoria. Fala, boiadeiro, bom ou nada? Primeiro vamos analisar aqui os pontos positivos e negativos de cada categoria. Vamos começar com o bezerro? Vamos analisar quais são os pontos positivos e pontos negativos dessa categoria? Vem comigo. Então vamos lá, boiadeiro, vamos analisar primeiro aqui os pontos positivos, tá? Do bezerro, para quem vai trabalhar com bezerro. O primeiro ponto positivo que a gente pode considerar aqui, nada mais, nada menos, é a conversão alimentar. O bezerro ele tem uma melhor conversão alimentar quando comparado à bezerra. O que é a conversão alimentar? É quanto o bezerro consegue converter aquele alimento que ele está comendo em peso vivo, tá? Em carcaça, lá no final. Então, a conversão alimentar do macho ele é bem melhor do que da fêmea. O segundo ponto positivo aqui é o rendimento de carcaça. O que é o rendimento de carcaça? Quando você vende o animal frigorífico, você não está vendendo animal vivo, você está vendendo um animal carcaça. Depois do abate, lá no frigorífico, vai ser pesada apenas a carcaça. Então não vai ter entranhas, não vai ter pata, não vai ter couro, não vai ter cabeça, nada disso vai entrar na conta do peso que vai ser feito para te pagar, tá? Você vende carcaça, boiadeiro. Então, o macho tem a melhor conversão alimentar e também tem o melhor rendimento de carcaça. Como assim? O rendimento do macho, tá, de carcaça, ele pode chegar de 52% até 58%. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você abateu um macho aí, tá? Vamos supor, com 300 quilos de peso vivo, certo? Vamos supor então que ele vai render 58%. Então é 300 quilos vezes 58%, ou seja, 174 quilos daqueles 300 quilos de peso vivo é carcaça. Se você dividir 174 por 15, que é uma arroba, ou seja, deu 11,6 arroba. Se fosse uma fêmea, tá? Ela ia render aproximadamente de 50% de rendimento de carcaça, ou seja, daqueles 300 quilos de peso vivo, apenas 150 é carcaça. E, lógico, se você dividir 150 por 15, você vai chegar a 10 arroba. Então, isso é só uma forma de demonstrar para vocês o porquê que esse é um ponto positivo para o macho, que o rendimento de carcaça dele é melhor do que da fêmea. Outro ponto positivo que a gente pode deixar aqui para o macho é que ele tem o maior peso ao abate. Por que ele tem um maior peso ao abate? Porque ele tem mais estrutura. O macho ele pode ser abatido com 20, 21, 22 arroba, porque ele é maior, a carcaça dele é maior. Ou seja, você consegue colocar mais peso na carcaça. Já a fêmea, boiadeiro, não. A fêmea ela vai ser abatida ali com 12, 13, 14 arroba, porque o animal ele é menor. Então você tem menos espaço para preencher a carcaça. Então o macho ele tem o melhor peso de abate, o maior peso de abate. Esse é outro ponto positivo do macho. Com relação à rentabilidade, o macho, se tudo der certo, se os preços estiverem estáveis, tá, você tem uma maior rentabilidade. Por quê? Porque você consegue colocar mais peso na carcaça, ou seja, você vai vender mais carne, mais pesado esse animal. Então a rentabilidade dele tende a ser maior. E qual que é o outro ponto positivo do macho? O macho ele tem um maior valor de venda na arroba. Vamos lá, pega qualquer cotação aí. Não estou falando de frigoríficos que dá bonificação para fêmea precoce. De uma forma geral, tá? Qual que é o valor da arroba do macho? Ah, R$ 300. Valor da novilha, 290. Valor da vaca gorda, 280. Então você percebe que o macho, no grau de hierarquia, ele tem uma arroba mais valorizada. Então esse é o ponto positivo. Beleza, Douglas. Se tem tudo isso de ponto positivo, é melhor começar com o macho, então. Pera lá. Vamos olhar agora o ponto negativo dele. Quais são os pontos negativos do macho? O custo de aquisição de um bezerro ou de um boi magro ele é maior. O ágio, tá? É bem mais salgado quando comparado à fêmea. Vamos supor, se o arroba do boi gordo hoje está R$ 300. O valor da arroba do bezerro hoje, por exemplo, nós estamos em novembro, tá? Tá em torno de R$ 14 o quilo vivo, ou seja, R$ 400, R$ 420 o valor da arroba do bezerro. Só que o valor da arroba do boi gordo está 300, então é 420 menos R$ 300. Ou seja, está tendo um ágio aí por arroba de R$ 120. Então esse é um ponto negativo. O ágio, tá? O custo de aquisição do bezerro é mais caro do que uma bezerra, certo? Outra coisa também que tem outro ponto negativo, menor taxa de lotação. Por quê, Douglas?
Porque como é que a gente calcula a taxa de lotação? A taxa de lotação é calculada com o peso do animal, tá? Uma UA é igual a 450 kg de peso vivo. Você concorda comigo que o animal, por ele ser mais pesado, ele vai ter menos espaço para você colocar mais animais por hectare? Por quê? Vamos supor que um animal de 580 quilos. 580 quilos, macho, tá? Dividido por 450 quilos, que é igual a uma UA, ou seja, está dando 1,28 UA, entendeu? Por hectare. Tô falando só de um macho, certo? Então você entende que o macho, ele por ser muito mais pesado, ele tem uma carga maior, então você tem uma menor taxa de lotação relacionado à fêmea, tá? Sempre estamos relacionando uma categoria com a outra, certo? Outro ponto negativo do macho, ele tem o maior custo de aluguel. Quando eu falo que ele tem o maior custo de aluguel, boiadeiro, não estou falando para você comparar com a vaca parida, que a vaca parida é disparada, a mais cara para pagar aluguel. Mas vai lá, vê da sua região aí, quanto está o valor do aluguel por cabeça mês da recria e engorda de fêmea, de novilha, para recria e engorda de macho? Geralmente, o macho ele vai estar mais caro. Por quê? Porque é um animal mais pesado, degrada mais a fazenda. Qual que é o outro animal mais caro ainda? É vaca parida. Então, o custo de aluguel, tá, é maior para trabalhar com recria e engorda de macho. Outro ponto negativo, que aqui para mim é o que decide, vou até deixar em negrito aqui, ó, que é o que eu tomo minha decisão e falo para você que o macho ele é pior do que a fêmea. Se fosse para começar, eu começaria com a fêmea. Por quê? Menor mercado de comercialização no final do processo. Vamos lá, boiadeiro, pensa comigo aqui. Deixa eu botar até na tela cheia aqui. Vamos pensar aqui comigo. Quando você chega com o animal pronto, vamos supor, um boi de 20 arroba, certo? E o arroba do boi gordo cai, derrete, teve algum problema lá, aconteceu alguma intervenção da China, essas coisas que acontecem. O que você vai fazer com esse animal? Você não tem mais mercado. Só tem um mercado final para quem trabalha com recria e engorda de macho. É o frigorífico. Porque se você continuar mantendo esse animal até esperar a arroba subir de novo, esse animal vai continuar comendo a mesma quantidade para manter o peso, que ele já chegou já na estrutura final dele. Não tem como você colocar mais carcaça. Então ele vai comer só para manter. Se você tirar o pé do acelerador, ele vai emagrecer. Então quando a arroba derrete, você não tem o que fazer, boiadeiro, quando você trabalha com macho. Você vai ter que vender ele a si mesmo, porque o único mercado dele no final do processo é a indústria frigorífica. Diferente da fêmea que a gente vai te mostrar mais para frente. Então esse aqui é os pontos positivo e negativo, tá, da categoria do macho, do bezerro. Agora, por que que eu defendo que trabalhar com recria e engorda de fêmea para quem está começando e para quem é pequeno é melhor? Bora ver os pontos positivos? Vamos lá. Aqui da bezerra, qual que é o ponto positivo da bezerra, tá, em relação ao macho? Sempre estamos relacionando um com o outro. O menor custo de aquisição. Por exemplo, hoje a novilha gorda aqui na minha região está em torno de R$ 290. O valor da arroba da bezerra está em torno de R$ 330. Ou seja, o valor da arroba da bezerra 330 menos o valor da novilha gorda, 290. Está tendo um ágio de R$ 40 apenas por arroba. Você lembra o ágio que era do macho? De R$ 120? Então você percebe que o valor de aquisição é menor, então você consegue comprar mais animais com o mesmo volume de dinheiro, quando comparado ao macho, certo? Qual que é o próximo ponto positivo? O ciclo mais curto, tá? O macho, ele tem um ciclo de aproximadamente, aí, se fizer tudo bem feitinho, se tiver acelerar ele mesmo, fazer uma TIP, em torno de 18 a 20 meses após a desmama. Na novilha, não. Você consegue fazer a recria e engorda da novilha em 12 meses, certo? Você consegue sair com a novilha de 6 arrobas, chegar até as 12 arrobas no período de 12 meses, de um ano. O macho, se você sair com ele com 7 arrobas para terminar ele com 21 arrobas, no mínimo 1 ano e meio vai demorar. Então o ciclo da fêmea é menor, ou seja, você consegue fazer mais giro de animais aí dentro da sua fazenda, tá? O terceiro ponto positivo, tem uma maior taxa de lotação. Vamos lá? Vamos fazer de novo? Digamos que eu vou fazer o abate da novilha com 12 arroba. Quantos quilos é uma UA mesmo? 450 quilos, certo? Só que eu vou terminar minhas novilhas com 12 arroba, 360 quilos. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, 360 quilos e dividir por 450 quilos, que é igual a uma UA, isso está dando 0,8
UA por hectare. Ou seja, não deu nenhuma UA. Então, eu consigo colocar mais animais, tá, por hectare quando comparado ao macho. Então, a fêmea você consegue ter uma maior taxa de lotação, devido por ser um animal mais leve, certo? Outra aqui, vou até grifar também aqui, ó, que é para mim o que define por que que o macho ele é melhor, a fêmea é melhor do que o macho. Mais opções de comercialização no final do processo. Vamos lá. Chegamos naquele cenário lá, né? Que a gente estava com os animais, com os bezerros, com os boi gordo. A arroba derreteu. E a arroba do boi gordo, da novilha gorda, derreteu junto. E aí? Eu não sou obrigado a vender minha novilha. Se eu não estou precisando de dinheiro e tenho pasto à vontade, eu posso emprenhar essa novilha e vender ela prenha daqui 6, 7 meses. Eu posso emprenhar, deixar ela parir e vender ela parida daqui 10 meses. Eu posso emprenhar, deixar ela parir, esperar ela desmamar e vender ela ao bezerro e segurar ela, ou vender ela e segurar o bezerro ou a bezerra. Então você entende que você tem mais formas de comercializar no final do processo a fêmea? Não, Douglas, eu vou vender o seguinte, eu vou nem esperar emprenhar, não. Eu vou vender ela com 10 arroba para matriz. Para quem vai trabalhar com estação de monta, quem gosta de fazer matriz. É outro mercado. Você entende o porquê, boiadeiro, que para quem trabalha com recria e engorda de fêmea é melhor para quem está iniciando, para quem é pequeno? Quais são os pontos negativos? Nem tudo são flores, né? Quais são os pontos negativos, boiadeiro? Ela tem uma pior conversão alimentar, certo? Ou seja, o que ela come, ela converte pior do que o macho. Melhor do que a vaca, porém pior do que o macho. Estamos falando de novilha, tá? Vamos lá. Digamos que ela está consumindo aí em torno de... vamos lá. Está ganhando peso aí em torno de 1,2 kg de peso vivo por dia. Ela está convertendo esse ganho de peso aí em carcaça, vamos colocar uns 800 gramas. A vaca ia converter em torno de 600, 500 gramas. O macho ia converter em torno de 900, 1 quilo. Então você percebe que ela está ali no meio termo. A conversão alimentar dela é melhor do que da vaca, porém pior do que do macho. Então a conversão alimentar dela é pior que do macho. Esse é um ponto negativo quando comparado ao macho. Outro ponto negativo, menor valor de arroba, na venda dessa arroba. Você lembra que o macho estava lá R$ 300, a novilha 290 e a vaca 280. Então ela está ali intermediário, tá? Ela não é mais barata, porém ela não é mais cara. Estou falando de cenários normais, sem frigorífico que paga bonificação, tá? Em comércio normal. Então ela não chega a ter o mesmo valor de venda no valor da arroba do boi gordo. Então ela tem um ponto negativo com relação a isso. E também, conforme eu tinha dito, ela também tem um menor rendimento de carcaça. Se você pegar um animal, vamos lá, uma novilha de 360 quilos, certo? E você vender ela, ela render quantos por cento de carcaça? Ah, vamos colocar que ela vai, daqueles 360 quilos, só 50% daquele peso vivo é em carcaça, tá? 360 vezes 50%, ou seja, 180 quilos. Dividido por 15 quilos, que é o peso de uma arroba de carcaça, tá igual a 12 arroba, certo? Só que ela pode variar de 50 até 52, 53% de rendimento de carcaça. Já o macho não, o macho pode chegar a 58, 59% de rendimento de carcaça. Então esse é um ponto negativo quando comparado ao macho. Beleza? Outro ponto negativo é claro que é o menor peso ao abate. Estamos falando da novilha, tá? Que ela é menor do que o macho. Então você não tem muito espaço para colocar carcaça. Ela vai ter um peso menor, em torno de 12, 14, 15 arroba, 16 arroba, tá? O macho não, é 19, 20, 21 arroba. Então, por ela ser um animal menor, ela tem um menor peso de abate também, certo? Mas e aí, qual que é então para quem está iniciando? Qual que é o melhor? Quer dizer então que é ruim trabalhar com recria e engorda de macho? Negativo, nada disso, boiadeiro. O problema é o seguinte, para você trabalhar com recria e engorda de macho, você tem que ser um cara tarimbado, um cara experiente, porque qualquer erro pode ser fatal, você pode perder muito dinheiro. Agora, se você é pequeno, você não pode correr esse risco, e você quer iniciar, e você não tem essa experiência toda, trabalha com recria e engorda de fêmea, por você ter mais mercado, tá, no final do processo, por você conseguir comprar os animais mais barato, a reposição, então para você é a melhor opção. Agora, se você é um cara que tem dinheiro no bolso, não está preocupado, tem experiência, sabe dominar esse mercado, já trabalha há muito tempo e tudo está tranquilinho, a recria e engorda de macho vai te dar mais rentabilidade. Rentabilidade.
Porém, a recria engorda de fêmea vai te dar mais estabilidade. Vamos supor que isso aqui, faça a comparação como se fosse a bolsa de valores, tá? O macho é aquela ação que é de alto risco. Se você acertar a mão, o retorno é muito grande. A fêmea já é aquele CDBzinho, aquela poupança que rende ali, vamos colocar 6% ao ano, que é mais segura, porém não tem risco de perca, tá? Então essa é a analogia que você tem que fazer. Você tem que analisar agora, Bandeira, o que é melhor para você. Em qual momento você se encontra? Você já é um cara tarimbado? Você é um cara que já domina o mercado, que já sabe trabalhar com recria, engorda de macho? Então vai trabalhar com recria, engorda de macho. Não, sou um cara pequeno, que estou começando agora, tenho pouco dinheiro, não posso ter prejuízo, não posso perder dinheiro, porque eu estou começando agora, então vai trabalhar com recria, engorda de fêmea. O problema é o seguinte, boiadeiro, independente de como você vai trabalhar, se é com macho ou com fêmea, você tem que fazer uma coisa, saber calcular o custo da sua produção. Quanto que você gasta para produzir uma arroba aí, seja no macho, seja na fêmea? E se você quiser aprender, entra aqui no nosso curso, o custo certo, tá? Vou deixar o link na descrição, onde eu te mostro calcular todos os custos que você tem aí, tanto com nutrição, mão de obra, arrendamento ou manutenção da fazenda própria, protocolo sanitário, tá tudo lá nas nossas aulas e aproveita que está no preço promocional, que não vai durar muito tempo, de apenas R$ 47,90 por ano, você tem acesso às aulas e além das aulas, o nosso grupo do WhatsApp, onde lá está o ouro, todo mundo lá conversando, trocando informação, dando dica um pro outro, tá bem interessante. Agora me diz aí, boiadeiro, nos comentários, o que você achou? Qual que é o melhor para sua realidade? Trabalhar com recria engorda de fêmea ou trabalhar com recria engorda de macho? Quero saber a sua opinião. Beleza? Boiadeiro, se for o vídeo de hoje, um forte abraço, até mais e valeu!